Você alguma vez já teve uma sensação de iniciar uma conversa, iniciar algum evento e sentiu um bolo na garganta, uma dor no estômago? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Claro que você pode dizer sim. Claro que eu já senti, muita gente já sentiu. E eu te pergunto por que isso acontece? E aí você inteligentemente vai me responder assim: porque eu fiquei nervosa. É uma explicação e essa explicação é verdadeira. Mas o que que acontece no seu corpo quando isso está lá? Por que que é que ao ficar tensa te dá um nó na garganta, te dá uma dor no estômago? Fisiologicamente, não apenas fiquei nervosa, mas entender o que é que acontece e como é que a gente faz com isso. Por que é que toda vez que a gente vai para uma situação mais tensa, a gente tem a sensação de uma dor no estômago e um nó na garganta? Eu sou Carla Nascimento, sou psicóloga e neste perfil eu ajudo mulheres a pararem de travar e de se encolherem nas situações em que elas se sentem expostas. E claro, né, eu vou te convidar já de antemão para você se inscrever no canal, para você me seguir nas redes sociais. Se você gosta do conteúdo, se no final desse conteúdo você gostar, compartilha também com alguém. Combinado? Que nós vamos entender então? Entender primeiro fisiologicamente, depois a gente vai adentrar outras coisas que talvez você já até suspeite do que é que acontece ali e de talvez até já tenha ouvido falar como é que eu faço. Só que você não entendeu o mecanismo fisiológico para a saída dessa situação de travamento, de nó na garganta, de dor no estômago, numa situação, numa conversa, numa reunião, em alguma situação em que você ficou um pouco mais tensa, um pouco mais sem jeito, mais sem lugar. O que acontece? Você já certamente já ouviu contar, e que eu já contei aqui muitas vezes, que nós temos pelo menos, né, nós temos várias estruturas no cérebro, mas nós temos algumas estruturas que elas estão muito relacionadas com o travamento. Uma delas que eu sempre falo é a amígdala. E a amígdala é importante aqui também, porque ela é uma estrutura e que ela vai descarregar, vai fazer com que ela mesma não descarrega nada, tá? Ela vai acionar outras estruturas para nos dar condições de reagir a uma situação de maneira que eu possa me esconder, fugir, lutar. Então, o que acontece? A amígdala, diante de uma ansiedade ou de uma tristeza profunda, porque tristeza profunda também faz isso, ela dispara vários impulsos elétricos. Nosso corpo, nosso cérebro funciona com basicamente neurotransmissores, hormônios, neurotransmissores e impulsos elétricos. Então a gente tem essas duas formas de mediação ali para fazer outras estruturas, glândulas, por exemplo, secretarem hormônios, secretarem substâncias para nos dar essa mobilidade. Então, ela vai emitir um impulso elétrico que vai passar pelo nosso tronco encefálico e vai lá para as nossas glândulas secretoras. E aqui tem o hipotálamo, que está lá mais pertinho, né? Que ela vai, ele é um intermediador ali, que depois vai acionar a adrenal para jogar cortisol, jogar adrenalina e por aí vai. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente percebe um perigo no ambiente, e aí depois eu volto nessa história do perigo no ambiente, porque aqui nós estamos falando da reação fisiológica. Depois eu vou para a situação psicológica, a situação emocional que faz com que a gente perceba aquele perigo no ambiente, ok? Então, percebi um perigo no ambiente, a minha amígdala vai fazer o quê? Vai acionar o meu hipotálamo, a minha pituitária e a minha adrenal. Para quê? Para jogar adrenalina, na adrenalina, para jogar cortisol lá na minha circulação e vários outros neurotransmissores e hormônios. Para quê? Para que eu tenha condições de correr, de lutar ou de me esconder. Então, liberou lá o cortisol, liberou a adrenalina. Então, ó, adrenalina, as adrenais, elas liberam adrenalina e noradrenalina através da via simpático rápida.
Então, lembra, nós temos dois funcionamentos de um sistema simpático e um sistema parasimpático. O sistema simpático é aquele que faz toda essa movimentação. Quando ele está acionado, quando ele é acionado, ele faz com que o nosso corpo pare várias trabalhos, várias situações, várias circunstâncias, várias atividades que elas podem ser deixadas para depois. Por exemplo, a digestão, por exemplo, nosso interesse sexual, nosso raciocínio mais lógico, tudo isso fica paralisado. Por quê? Porque a energia que o nosso corpo tem, ela é limitada. Então, o nosso corpo precisa escolher onde é que ele aloca mais rapidamente aquela energia. Então, numa situação de emergência, essas atividades que elas podem ser deixadas para depois, elas são paralisadas. E aí, para quê? Para que outras sejam ativadas mais rapidamente. Então, por exemplo, por que que quando a gente toma um susto, a gente fica pálido? Porque o nosso sangue sai do rosto. Por quê? Porque eu não preciso de sangue no rosto naquele momento. Eu preciso de sangue circulando nos meus músculos, porque pode ser que eu precise correr. Percebe? Então, assim, é toda uma orquestra que é muito bem regulada para que a gente possa executar a atividade mais importante naquele momento. Então, as adrenais foram lá liberar adrenalina, liberar a noradrenalina e liberar o cortisol, tudo isso para que ative mais nosso batimento cardíaco, por exemplo, para ter um fluxo sanguíneo mais rápido para os nossos músculos. Porque se eu vou correr, eu preciso de bastante sangue nos meus músculos. Se eu vou fugir ou se eu vou ter qualquer reação mais rápida, eu preciso de sangue nos meus músculos. Então, ele para todas as atividades que podem esperar para me dar energia nessas atividades que são urgentes. Então, o que acontece também? Ele pega essa glicose toda, a glicose que está ali, e joga para o meu músculo. Para quê? Para eu poder correr também. Tudo isso prepara para uma reação. Depois disso, ou juntamente com isso, eu tenho toda uma coordenação muscular da minha laringe. Por que é que eu estou falando da laringe? Porque nós estamos falando o que acontece quando a gente entra numa situação mais estressante, numa situação mais desafiadora, que nos dá um nó na garganta, nos dá uma dor no estômago, o que é que acontece fisiologicamente. Então, lá nos músculos da minha faringe, toda essa musculatura, ela vai ser inundada com adrenalina. Para quê? Porque eu preciso parar algumas atividades ali para dar, né, tempo de ter outras atividades mais importantes. Então, o músculo que está aqui na faringe, que inclusive compõe um esfíncter aqui, que é o esfíncter que eu engulo e que eu respiro. Ele, né, quando eu estou respirando, ele está aberto para o pulmão. Quando eu vou engolir, ele precisa fechar e abrir outro para eu engolir. Por que que quando a gente está com essa sensação de nó na garganta, a gente vai engolir saliva, parece que tem um bolo na nossa garganta? Porque toda a musculatura ali está muito tensa. Toda essa musculatura, ela entra em hipertonia, ela tem um tônus mais acentuado, que parece até que deu um espasmo ali naquela musculatura. Então, esse músculo serve para manter a entrada do esôfago fechada sobre as condições normais, sobre estresse, e isso contrai toda aquela musculatura ali. Por quê? Lembra? Eu preciso tirar a atividade que não é importante naquele momento. Então, comer não é importante, engolir não é importante outras atividades, né? Outras saídas ali. Outra coisa importante também, o ajuste da laringe para proteção vocal e proteção respiratória. Porque se eu estou jogando toda a minha energia para o meu músculo para eu poder correr, a minha respiração ela vai se intensificar, porque eu preciso de mais batimento cardíaco, porque eu preciso levar oxigênio mais rapidamente para todo o meu corpo, porque existe uma ameaça naquele ambiente. Então, todo o meu sistema nervoso autônomo, ele induz uma abertura forçada na minha glote, né? Aqui na minha glote, aqui na minha garganta. Por isso que ocorre uma dilatação respiratória forçada,
Então, na hora que você vai engolir saliva, o que que acontece? Eu preciso de relaxar essa musculatura para poder engolir. Então, aqui, ali naquele instante, existe um conflito autonômico. Por quê? Porque toda a minha garganta está ali endurecida, a musculatura dela está mais endurecida, para facilitar a minha respiração rápida, e eu quero engolir, eu preciso de relaxar a musculatura. Então, dá ali um conflito neste momento. Neste instante, você sente mais intensamente o nó na garganta. E eu falei também de uma certa um nó no estômago. O que acontece? A gente tem toda a mediação do nervo vago. O nervo vago, ele é o 10º par craniano, que ele desce por várias regiões. E o que que ele faz? Por que que a gente precisa dele? O que a gente precisa não é a expressão correta. Por que é que ele é importante nesse processo? Ele é uma espécie de via de comunicação entre o cérebro e o corpo. Ele participa do controle das funções automáticas, como, por exemplo, a minha frequência cardíaca, a minha digestão, a minha respiração, a pressão arterial, inflamação, produção da voz, reflexo de engolir, sensação visceral, estados de segurança e de relaxamento. Ele é o principal componente do sistema parasimpático. Lembra que eu falei que tem 2 sistemas? O simpático, que é rápido, agir, correr, saltar, fugir do carro, fugir do ladrão, fugir do leão na selva e por aí vai. E existe também o sistema parasimpático, que é o sistema que a gente correlaciona com o relaxamento. Por que que a gente correlaciona com isso? Porque é o sistema que vai me permitir fazer a digestão corretamente, que vai me permitir relaxar para dormir, para eu respirar melhor, que vai diminuir a minha pressão arterial e por aí vai. Então, ele também está conectado na conservação da energia, na recuperação e na regulação fisiológica. Então, tudo isso está lá regulado pelo meu nervo vago. Se eu estou num momento de estresse, eu aciono toda a resposta de luta e fuga que ele é responsável. Então, ele vai paralisar toda a minha atividade de relaxamento e vai colocar energia na minha atividade de luta ou fuga. Ele que vai ser responsável por essa regulação. Então, ele é um nervo muito importante quando a gente está falando de travamento, e é por isso que eu sempre estou trazendo esse contexto do nervo vago. Inclusive, tem uma teoria do Stephen Porges, que é da teoria polivagal, que é uma teoria importante também, que ele vai falar justamente disso, né? Que existe um sistema que ele vai controlar aqui a via simpática, a via parasimpática e uma outra via também. Aí a gente tem também as mudanças de temperatura, de umidade na boca, a tendência de engolir repetidamente, porque a gente tem esse reflexo de deglutição que também vai ficar comprometida de alguma forma, e toda a sensação visceral, que é a percepção de tônus muscular, de tensão muscular. A conexão entre a garganta e estômago, por isso que dá um nó na garganta e dá um nó no estômago, e a interação com o diafragma. Diafragma é essa musculatura que fica logo aqui, ele é importante na respiração. Inclusive, a gente precisa de aprender a respirar com o diafragma. Às vezes, a gente respira com a parte de cima. É importante que a respiração venha daqui. Ela é uma musculatura muito importante para me dar capacidade respiratória. E se eu também não treino, eu também fico mais travada de alguma forma aí fisicamente, tá? Não é psicologicamente, não. Eu comecei dizendo assim: se a gente vai para um ambiente e a gente percebe que ali tem uma ameaça, acontece isso fisiologicamente. Mas por que que a gente percebe que tem uma ameaça? Será que tem mesmo? Por exemplo, a gente vai para uma reunião. Eu sempre dou exemplo de reunião porque é mais fácil de achar. Porém, podem ser outras situações, pode ser uma conversa importante que a gente tem que ter com alguém que é importante para a gente, por exemplo, com o pai, com mãe, com o marido, com o filho, com a vizinha, com a amiga, com o chefe,
alguma conversa que a gente precisa ter com alguém que essa pessoa é importante para a gente e isso gera uma certa tensão. Por que que quando eu vou para uma situação como essa, todo o meu sistema nervoso, todo o meu cérebro, toda a minha mente, todo o meu corpo compreende aquilo como uma ameaça? O que que acontece ali? Nós temos uma grande necessidade, que é a necessidade de amor. E a gente vai decodificar amor de maneiras diferentes, dependendo de como foi nossa trajetória na primeira infância. Às vezes, a gente entende amor como não julgamento, ou admiração, ou não julgamento no sentido de ninguém me critica, eu sou admirada, eu sou querida, a minha palavra tem, o que eu falo tem importância, as pessoas escutam o que eu estou dizendo. Então, quando eu vou para uma situação dessa, a primeira coisa que me ocorre é: como é que vão me julgar? Será que o que eu vou falar vai desagradar? Será que as pessoas vão ficar aborrecidas? Será que elas vão ficar entristecidas? Muitas vezes a gente não faz esse pensamento conscientemente, a gente só sente. Por quê? Porque a gente tem toda uma construção para automatizar essas reações. De novo, por que que a gente automatiza essas reações? Porque se nosso cérebro fosse, a cada situação, ter que aprender de novo como reagir, a gente teria um consumo gigantesco de energia e a gente conseguiria fazer muito poucas coisas. Exemplo, quando você foi aprender a dirigir, a primeira vez que você sentou na frente de um volante e foi aprender como é que aquilo tudo funciona, você precisou gastar muita energia para entender como é que você colocava pressão na embreagem, como é que você coordenava o acelerador e a embreagem, qual que é a velocidade que você precisava tirar o pé do acelerador e pisar no freio, que hora que tinha que passar a marcha, onde é que a marcha está, primeira, segunda, terceira, que hora que você tem que olhar para o retrovisor, como é que você escuta o carro pedindo marcha, e etc. Imagine se toda vez que você entrasse num carro, que fosse dirigir, você precisasse de aprender tudo isso de novo. Seria inviável, percebe? Então, o que acontece? Todas as atividades que elas são muito repetidas, o nosso cérebro faz uma coisa impressionantemente inteligente, que é armazenar isso em um lugar específico para hábitos. Hábitos aqui corresponde a coisas automatizadas, coisas que você faz, que você já automatizou, você já não precisa nem pensar para poder fazer. Dirigir é uma dessas coisas. Você automatizou na segunda vez que você entrou no carro para dirigir? Não. Na quinta? Não. Na 10ª? Não. Possivelmente gastaram muitas vezes, até que tudo aquilo ficasse automático, você não precisasse pensar. Eu lembro que minha irmã, quando ela começou a dirigir, e durante muitos anos, era muito curioso, porque a gente não podia conversar. Quem estivesse com ela no carro não podia conversar com ela, porque ela não conseguia conversar e prestar atenção no que ela está fazendo. E durou anos isso, até que, né, em algum momento isso não precisou mais ser assim. Então, que hora que é que automatiza depende de cada pessoa. Tem pessoas que automatizam muito mais rápido. Eu lembro quando eu dirigi a primeira vez um veículo que não tinha uma Fiorino, Fiorino? Não, um furgão, não sei se era, acho que não era Fiorino não, um furgão que não tem retrovisor interno, e eu sou uma pessoa que eu utilizo muito retrovisor, ele me guia muito na direção, então eu olho muito para o retrovisor muitas vezes. E eu estava muito habituada a utilizar o retrovisor interno, e aí não tinha. E aí eu peguei para dirigir e não tinha assim, não dava para acostumar, não tinha outra pessoa fazendo, né, a gente só acostuma fazendo. E eu peguei esse veículo e eu ia para uma outra cidade. Então, foi muito interessante, porque eu fiquei muito espantada com a rapidez com que o nosso cérebro assimila uma informação nova. Por exemplo, não ter o retrovisor interno.
Isso me causou muito espanto, qual que é a velocidade? Mas claro, né, eu estou falando da minha experiência, mas isso é variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que aprendem e automatizam muito depressa, tem pessoas que se adaptam muito rápido, tem pessoas que são mais lentas. Então, voltando para a história das atividades que a gente vai entrar nelas, e aquilo vai parecer uma ameaça, a gente vai entender, a gente vai vivenciar aquilo como uma ameaça, mesmo que a gente não tenha consciência de que a gente está vivendo aquilo como uma ameaça. Como é que você percebe? Pelas reações fisiológicas, né, o tanto que seu coração acelera, o tanto que você fica mais atenta justamente nas reações das outras pessoas. E aí, acontece um fenômeno muito curioso, porque assim, quanto mais preocupada eu estou com a reação do outro, mais difícil fica eu estar efetivamente naquele lugar, porque a gente tem pouca capacidade de fazer tantos processamentos paralelos, embora a gente ache, né, embora as crianças façam isso de uma certa forma, em alguns momentos, e a gente acha que elas dão conta de fazer aquilo sempre, não necessariamente. Por que eu estou falando das crianças? Porque me veio à mente uma situação de uma criança que ela estava ali, né, no seu tablet e tal, julgando alguma coisa, e aquela coisa que criança faz, né? Criança que eu estou dizendo é 10, 11 anos, tá? Está ali assistindo com a televisão ligada, está com o tablet jogando, os adultos estão conversando, e de repente, assim, você acha que ela não está nem escutando o que você está falando. De repente ela fala alguma coisa dentro daquela conversa. Então, a gente acha que ela está dando conta de fazer 3 atividades ao mesmo tempo. Não necessariamente. Momentaneamente, a gente gira o foco para uma coisa e depois a gente volta o foco para outra. Por que que a gente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente faz menos isso? Porque a gente transfere mais lentamente o foco de um lugar para o outro. A gente tem mais consciência de que eu preciso girar a lanterna para cá para poder prestar atenção, porque os barulhos externos nos incomodam mais, a gente fica mais sensível para várias coisas, então vai modificando mesmo. Mas a gente tem pouca capacidade de fazer processamentos paralelos. Então, se eu estou num ambiente e eu estou mapeando o tempo inteiro a reação das pessoas, porque eu estou preocupada de que como é que as pessoas estão me vendo, como é que as pessoas estão me interpretando, se eu estou agradando ou não, se elas estão gostando ou não, e etc., eu vou estar pouco presente internamente, obviamente, né, porque eu estou de corpo presente, mas a minha cabeça tem vários focos ao mesmo tempo. Isso dificulta muito para quê? Para que eu consiga regular todo o meu funcionamento. Eu sempre digo, e eu ensino isso, que é uma capacidade que a gente desenvolve. Quando eu falo, quem nunca aprendeu, né, quem não passou por esse aprendizado, acha que isso é conta carochinha, mas não é. Quem já aprendeu, né, as minhas pacientes, as minhas alunas, elas já aprenderam a fazer isso, então elas sabem que é possível. Você estar em uma situação, você ter a sensação que você está dando um passo para trás, é como se você estivesse ali, mas você desse um passo para trás e olhasse toda aquela situação de fora, percebesse o que está acontecendo internamente em você, em toda aquela conversa ali, como você está reagindo, como você está vivenciando aquilo, e você escolhesse como você quer expressar o que está acontecendo. Vou dar um exemplo concreto para ficar mais fácil. Você está conversando com o seu chefe, mais, sei lá, mais uma colega de trabalho, mais a gerente do seu setor, você está ali e a coisa começa a ficar desagradável, porque as pessoas começam a falar coisas que você começa a interpretar como não bacanas, né, desgastantes para você, e aquilo começa a te aborrecer. Quando acontece isso, qual que é a reação natural da gente? A gente volta para dentro, a gente para de escutar, momentaneamente o que está acontecendo ali, e começa a elaborar a defesa. Isso é o que acontece normalmente. Porém, a gente vai aprendendo
ao longo do tempo, a fazer um outro movimento, que é assim: eu estou ali, percebi que está acontecendo comigo, percebi que eu estou começando a me irritar, e aí eu consigo sair da situação, olhar a situação de fora, analisar exatamente o que as pessoas, qual que é o jogo que está acontecendo ali, e decidir como é que eu quero me posicionar, como é que eu quero responder aquilo, e se eu quero responder aquilo. Isso é em milésimos de segundo, e isso é uma habilidade treinável. Para que serve isso? Regulação emocional. Se a gente não tem regulação emocional, no primeiro instante que a gente começa a ficar irritada com aquela situação, a gente já parou de escutar, a gente já está em modo de defesa, a gente já está irritado, a gente só quer retrucar, só quer discutir. E aí a coisa não caminha ou não caminha bem. Então, regulação emocional serve para isso. Isso faz parte, esse aprendizado faz parte de regulação emocional. Para quê? Para que a gente não perca. As pessoas dizem que você perdeu a razão. Perdeu o racional, na realidade. Então, quando a gente começa a sentir esse nó na garganta, se a gente está atenta para o que está acontecendo no nosso corpo, nós temos a capacidade de modificar isso, porque você entende fisiologicamente o que está acontecendo e psicologicamente também, e aí você pode decidir como é que você intervém em você, não é na situação que está acontecendo ali fora, não. Então, se eu observo que está começando a me dar um nó na garganta, um nó no estômago, eu já sei que o meu nervo vago acionou meu simpático, e aí eu estou cheio de adrenalina, cheio de cortisol, e eu preciso baixar isso, eu preciso acionar meu parasimpático. Para quê? Para voltar a raciocinar. Lembra que eu disse que quando o simpático está operante, quando ele está ativo, ele paralisa toda a atividade, inclusive a atividade racional, eu paro de raciocinar adequadamente. Por quê? Não tem energia para isso, eu estou em modo defesa. Eu percebendo que isso está acontecendo, eu tenho estratégias para regular o meu sistema simpático, acionar o meu parasimpático, para quê? Para que eu consiga diminuir essa tensão e voltar, e dar espaço para o meu córtex voltar a raciocinar, voltar a funcionar. É a história de sair da situação, olhar de fora e decidir o que vai fazer. Percebe? Por isso é tão importante a gente saber, inclusive, o que está acontecendo no nosso corpo, fisicamente, e na nossa mente, psicologicamente. As duas coisas não são duas coisas. É uma coisa, a gente separa só para ser didático, mas é uma coisa só. A sua mente não funciona sem o seu cérebro. O seu cérebro não funciona sem a sua mente. Pelo menos não enquanto você está acordado. Se você está dormindo, não para as atividades racionais, para as atividades automáticas, por exemplo, você não precisa do seu racional para o seu coração bater. Você não precisa do seu racional para você fazer isso com a mão. Você não precisa do seu racional para olhar para cá ou para olhar para cá. Porém, né, que são coisas que você faz praticamente automáticas. Porém, para você decidir, para você pesar prós e contras, calcular risco, calcular custo-benefício, escolher se vale a pena bater da queda de braço com aquela criatura ou não, se vai ser vantajoso ou se vai ser danoso. Tudo isso você precisa ser racional. Quando um está funcionando, o outro não está. Quando o seu simpático está lá ativo, o seu parasimpático está mais apagado e vice-versa. Então, eu preciso de compreender o que se passa no meu corpo para saber como é que eu vou reagir, não é uma boa palavra, controlar também não é uma boa palavra, como eu vou atuar frente àquela situação, essa é uma boa palavra. O que é importante também saber, que é o nosso nervo vago que faz tudo isso. Os nomes das coisas são importantes? Não necessariamente. Porém, quando você liga uma coisa na outra, às vezes fica mais fácil. Saber que cadeira, não chama banco, faz diferença? Faz quando você está conversando com outra pessoa. Se você estiver falando cadeira, ela não vai achar que é um banquinho de 3 pernas. Percebe?
Se você está falando de mato e não está falando de couve, a pessoa vai entender o que você está falando. Então, os nomes das coisas, eles são importantes em determinados contextos, mas, né, não é importante para que você saber como você vai fazer. Então, se você esquecer, fala assim, nossa, como é que é o mesmo nome daquele nervo? Esquece, tá? Não preocupa com isso, não. O que é importante você saber? Que esse nervo, ele passa, ele é responsável pela atuação das duas coisas, o simpático e o parasimpático. Ele tem o poder de te acalmar, ele tem o poder de regular seu batimento cardíaco. Como é que ele faz isso? Uma das coisas, não é a única, mas é uma das coisas, é justamente a respiração. A respiração mais rápida, ela faz com que o simpático esteja mais atuante. Por isso é que a gente, se você começa a respirar muito depressa, se você hiperventilar, né, porque respirar muito depressa chama assim, hiperventilar, você vai perceber que você vai ficar um pouquinho mais ansiosa. Se você continuar respirando muito rápido, você vai ver que essa ansiedade vai aumentando. O inverso também é verdadeiro. Por quê? Se você começa a respirar mais lento, principalmente a expiração, você vai perceber que você vai ficando um pouco mais calma, que o seu batimento cardíaco vai desacelerando. Nosso colega ali está falando boa tarde, nossa colega na realidade. Boa tarde, tema muito interessante. Obrigada, Alessandra, seja bem-vinda e que bom que você participou. Gosto muito quando as pessoas participam. Se você, principalmente a expiração, por isso é que aquele exercício, que é o 4-4-8, ou 4-6-8, 4-7-8, não importa. O que importa mesmo é, de fato, a expiração mais prolongada. Então, por exemplo, se você faz a respiração 4-4-8, você vai diminuir o seu batimento cardíaco, ele vai desacelerar, né? Desacelerar lá daquele agitado que está, porque o simpático está lá atuante. O que é o 4-4-8? Eu inspiro em 4 tempos, seguro 4 tempos e expiro em 8 tempos, sempre em segundos. Uma coisa importante, pessoas que estão muito ansiosas, estão assim, muito, muito ansiosas, às vezes, segurar a respiração é muito mais difícil. Se você estiver nessa situação, você pula a etapa de segurar 4 segundos. Você inspira em 4 e expira em 8. Faz isso durante 5 minutos. Você vai ver que assim, você realmente acalma. Isso resolve o problema de você estar mais ansiosa para ter uma conversa? Não, não resolve o problema, mas ele te ajuda naquele instante, porque te acalma, te libera o córtex para raciocinar. Claro que você vai precisar de depois olhar para isso com um pouco mais de cuidado. O que é que te faz ficar tão nervosa frente àquelas situações? E como é que você vai fazer também para poder te ajudar a sair dessa situação, a modificar essa situação, porque a gente aprende algumas reações. Se a gente aprende, a gente pode reaprender. E esse que é o grande mistério, o grande segredo, o grande barato da vida é isso. O nosso cérebro, ele é plástico. Neuroplasticidade é isso. Eu tenho vários hábitos que estão ali automáticos, inclusive eu ter esse meu coração que dispara, esse nó na garganta, esse bolo no estômago. Quando eu vou entrar numa situação mais tensa, isso foi aprendido na minha vida por uma série de circunstâncias, né, que eu já trouxe aqui algumas outras vezes. O nosso cérebro, ele é plástico. A gente aprende em algum momento, a gente pode reaprender em outro momento. O travamento, o bolo na garganta, o nó no estômago, essa tensão na hora de entrar em situações, determinadas situações, isso foi aprendido em algum momento da nossa vida, por uma série de circunstâncias. Chega agora na vida adulta, eu tomo consciência de que isso está acontecendo e, inclusive, está me atrapalhando, né? Porque se toda vez que eu vou entrar numa reunião, por exemplo, eu ficar com o coração acelerado, toda vez que eu vou ter uma conversa significativa com alguém e eu, né, não consigo nem falar porque eu fico toda desregulada emocionalmente, isso
isso me atrapalha. Então, eu percebi que me atrapalha. E agora eu percebi que isso tem solução, porque se for uma coisa aprendida, agora eu posso aprender de forma diferente. Eu agora posso procurar como é que eu faço para modificar isso, para aprender de outro jeito. Eu venho trazendo sempre aquela fala de que conhecimento não é suficiente, ele é necessário, mas ele não é suficiente. E a metáfora que eu tenho utilizado é essa: saber por que você tem febre não cura a infecção, porém te dá a direção do tratamento. Então, conhecimento, ele é necessário porque, primeiro, você precisa saber que tem um problema. Segundo, você tem que saber que existe uma solução. E a terceira coisa, você tem que escolher executar aquela solução para resolver um problema. Então, se você não sabe, precisa descobrir. É o que a gente faz aqui, trazer uma certa consciência, porque às vezes a gente nem percebe direito, a gente só sente, não consegue detectar, não consegue dar nome. Quando alguém fala, a gente fala assim: nossa, é mesmo, isso acontece comigo. Quando eu percebo, nossa, é mesmo, isso acontece comigo, eu consegui dar nome para a coisa. Se eu dei nome para a coisa, se eu conseguir localizar, eu já dei um passo em direção a modificar aquilo. Por quê? Que é o barato da vida? É a gente poder ter mobilidade, a gente poder escolher, a gente poder transitar, a gente ter mobilidade nas próprias emoções, ter mobilidade social, entender que as pessoas são apenas pessoas e que a gente não precisa de ficar intimidado com elas. A gente não precisa de ficar o tempo inteiro acreditando que não pode fazer A ou B, porque senão vai perder o amor dessas pessoas. Conscientemente a gente sabe, né? Assim, eu não acho realmente que ninguém vai para uma reunião de trabalho achando que vai ser esfaqueado lá. Não tem. Todo mundo sabe que ali não tem um perigo mortal. Só que vive a situação como se perigo mortal fosse. Então, preciso de descobrir como que eu vou modificar essa sensação de perigo mortal toda vez que eu preciso me expor, toda vez que eu preciso entrar numa reunião com pessoas em situações que vão me confrontar, que vão me expor, que eu tenho que defender alguma opinião, que eu tenho que defender um posicionamento. Entende? Então, tudo isso é para quê? Para que a gente entenda que a gente tem um funcionamento que é fisiológico para aquilo. Se eu entendo o funcionamento fisiológico, falei, nossa, olha, não é porque eu estou doida, não é porque eu não sei fazer as coisas, não é porque eu sou incompetente, não é porque eu sou incapaz, não é porque eu sou burra, é porque existe uma coisa chamada fisiologia, que tem toda uma lógica de funcionamento, que tem uma estrutura no meu cérebro que automatizou determinadas saídas. Se determinados momentos, determinadas situações da minha vida, lá atrás, eu fui entendendo que para eu não perder o amor das pessoas, eu tinha que ser cordata o tempo inteiro, eu vou engolindo sapo a minha vida toda. Chega um momento que eu falo assim, uai, gente, mas peraí, eu tô com dor de estômago, tô engolir sapo, deixa eu parar de engolir sapo. Metaforicamente falando, né? Então, o que que acontece? Se eu já percebi que eu estou reagindo automaticamente em determinadas situações, isso se resolve assim porque agora eu sei? Não, não se resolve. Por quê? Porque hábito, né? Tudo que está automatizado é um hábito. Hábito não, ele não desaparece porque eu decidi. Ele modifica porque eu vivi. No corpo, eu vivi aquela situação de maneira diferente. Então, eu vivi uma situação que antes eu interpretava como ameaçadora, eu vivi de um jeito que eu agora contei para o meu cérebro, para a minha mente, que aquilo não é ameaçadora mais. Mas basta eu entrar na reunião e falar assim: aqui não tem perigo, aqui não tem perigo, aqui não tem perigo? Não, não é assim. Existe toda uma metodologia para que eu viva essas situações de um jeito que eu vou contando para mim mesma que aquilo não é ameaçador mais. E isso faz com que eu tenha uma plasticidade neuronal, plasticidade cerebral para incorporar um hábito diferente daquele. Eu desmancho um hábito? Não, o hábito está lá. É igual andar de bicicleta. Você
Se você sabe andar de bicicleta, você pode ficar 15 anos sem andar de bicicleta. Monta uma bicicleta de novo, você vai saber andar. Você pode não ter tanta destreza, você pode fazer assim uns 10 minutos e tal, mas daí a pouco você está andando normalmente. Por quê? Porque um hábito, ele não desaparece, ele não modifica, porque eu deixei de usar. Para que ele seja abafado, digamos assim, eu preciso de um outro hábito que eu coloco em cima. E aí eu vou deixar esse aqui sem utilizar e vou utilizar o outro. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se eu, toda vez que eu vou ter uma conversa significativa, importante com alguém e meu coração dispara, um dia eu descubro como eu vou fazer, né? Eu aprendo como eu vou fazer para aquilo não ser vivenciado daquela forma, significa que aquele hábito de reagir me escondendo porque eu estou com medo, saiu fora, desapareceu? Não. Significa que eu utilizei outro hábito, uma outra saída e utilizei mais vezes essa do que a anterior. Vou dar um exemplo. Pessoas sedentárias, que não gostam de ir à academia, que não gostam de fazer exercício físico, etc. Aí elas começam a treinar, ter exercício físico, ir para academia. E elas começam a fazer disso um hábito. Faz tantas vezes, durante tanto tempo, que aquilo vira um hábito. Ela não precisa mais pensar: ai, será que eu vou para academia? Ai, meu Deus, a academia é tão chata. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não precisa mais. Ela simplesmente veste a roupa e vai. Por quê? Porque aquilo virou um hábito. Significa que ser sedentário e achar chato ir para academia desapareceu? Não. Se ela parar de ir, né, aquele sedentarismo, aquela preguiça de ir, vai retornar. Então, eu continuo fazendo e continuo fazendo. Percebe o que é um hábito? Um hábito não desaparece porque a gente entendeu que ele é um hábito. Ele vai desbotar, digamos assim, se eu colorir outro hábito e colocá-lo em cima desse. Entende? Que foi o nosso assunto de hoje? O nosso assunto de hoje foi de onde vem o nó na garganta, antes de falarmos de algo importante. O que é que acontece com o nosso corpo, que acontece fisiologicamente. Então, nós falamos aqui de todo o processo de resposta neurológica ao estresse, falamos também da coordenação muscular da laringe, falamos dos fatores sensoriais, né, que é a mudança de temperatura da boca, da tendência de engolir repetidamente, etc. Falamos também das sensações viscerais, que é aquele nó no estômago, aquela sensação de que deu dor de barriga, né? Muitas pessoas têm dor de barriga mesmo, quando vão para uma situação mais estressante. E também sobre o que a gente faz para regular, falamos sobre o nervo vago, a importância dele, como é que ele aciona o simpático, como é que ele aciona o parasimpático, como é que a gente faz para poder voltar a raciocinar numa situação tensa, qual que é a saída rápida disso, foi o nosso assunto de hoje. Eu, mais uma vez, vou, né, convidar vocês, se não for muito difícil para vocês, se vocês estiverem gostando dos conteúdos, eu vou convidá-los para se inscreverem gentilmente no canal, gentilmente me seguirem nas redes sociais, porque isso é importante para mim, porque você se inscrevendo e você seguindo, as redes vão entendendo que aquilo é importante e vão distribuindo para mais pessoas. Outra coisa também importante é você encaminhar o conteúdo para outras pessoas. Então, também, se você puder fazer isso, se não te custar tanto assim, vou ficar muito feliz com isso. Eu agradeço quem esteve comigo até agora e eu vejo vocês amanhã, tá bom? Amanhã é o dia do Entre Nós e é às 18 horas, tá bem? Até amanhã, então.